sétimo ano, atividade postada no dia 10 de dezembro. Questão número 1. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Então, o que significa? Nesse caso aqui, nesse momento, a gente está trabalhando regra de 3 simples. Só simples porque vai ter só 2 colunas, composta se tivesse 3 ou mais. Então, nesse caso, é só simples. Então, eu só faço isso aqui para organizar os valores, ó. Então, eu tenho 500 litros, 6.000 quilos, que foi a primeira informação, que foi o que foi falado até o ponto. Na pergunta, quer saber quantos litros, então eu coloquei X, serão produzidos com 15.000 quilos de cana. Por que a gente chama isso aqui de diretamente? Já escrevi aqui que é diretamente proporcional. Qual é a ideia? Se com 6.000 quilos eu conseguir 500 litros, quer dizer que se eu tenho mais cana, eu vou conseguir mais litros. Então, aumentou a quantidade de cana. Por que eu coloco a setinha para cima? Para cima é aumento. Se eu colocar para baixo, quer dizer que o valor está diminuindo. Então, aumentou a quantidade de cana e, consequentemente, vai aumentar a quantidade de litro. Então, toda vez que os dois valores aumentam, ou se os dois valores estivessem diminuindo, eu chamo de grandeza diretamente proporcional. Então, se os dois valores aumentam ou se os dois valores diminuem, eu chamo de diretamente proporcional, que é a grandeza. Toda vez que for diretamente, é só multiplicar em forma de x, igual eu fiz nas proporções, ó. X vezes 6.000, 6.000x. 500 vezes 15.000, aí vai dar, ó, simples, milhares, milhões. Então, 7.500.000. Dividido por quanto, ó? Por 6.000. Então, toda vez que eu tenho um número multiplicando, esse número passa dividindo. Fiz as divisões, nesse caso não precisa dividir, é só cortar o zero. E aí, eu cheguei o quê? Aí, cortei os zeros e peguei 7.500 dividido por 6. Aí, deu 1.250 litros. Significa o quê? Se 6.000 quilos deu 500 litros, então 15.000 quilos eu vou ter 1.250 litros de álcool. Questão número 2. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir essas mesmas provas, ou seja, a mesma quantidade? Organizando, eu tenho quantidade de professores e eu tenho quantidade de dias, ó. Esses nomes é só para organizar. Então, 5 professores conseguiu fazer a correção em 12 dias. Se eu tiver 30 professores, eu vou ter quantos dias de correção? Qual é a diferença? Por que aqui está inversamente? Por quê? Ó, se 5 professores conseguiram fazer em 12 dias, se eu tenho a mesma quantidade de provas, se eu tenho mais professores, quer dizer que eu vou gastar o quê? Menos tempo, ou seja, menos dias. Aumentou a quantidade de professores. Por que aumentou, ó? A setinha para cima, ó. Toda vez que aumenta, para cima. Se está diminuindo o valor, para baixo, tá? Então, um valor aumentou. Quem é que aumentou? Quantidade de professores. Quem é que vai reduzir? Quantidade de dias. Então, toda vez que um valor aumenta e o outro valor diminui, eu chamo isso aqui de grandeza inversamente proporcional. Toda vez que for inverso, não precisa inverter nada. Se for inverso, não precisa inverter, é perca de tempo. Só multiplicar assim, ó. Multiplicar em linha reta aqui, ó. Multiplicar em linha. Então, e aí, qual que eu multiplico primeiro? Sempre o valor de x primeiro. Então, ó, 30 vezes x, 30x. 5 vezes 12, 60. Toda vez que eu tenho um número multiplicando, esse número passa a dividir. Então, 60 dividido por 30. Então, eu vou ter 2 dias para 30 professores conseguir fazer essa mesma correção, a mesma quantidade de provas. Na questão 3, disse, um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições anterior, ou seja, no mesmo ritmo de serviço, quantos tijolos serão necessários? Então, organização, estou trabalhando quantidade de metros, estou
trabalhando quantidade de tijolos. Ó, lembrando, isso aqui eu só escrevo para organizar. Metros e quantidade de tijolos. Eu coloquei, ó, 12 metros de muro serão 2.160 tijolos. Se eu tenho que construir 30 metros, o que significa? Se aumentou a metragem, vai aumentar o quê? A quantidade de tijolos. Então, ó, aumentou, olha a setinha para cima, aumentou a quantidade de metros. O muro, aumentou o muro. Se aumentou o muro, aumentou também a quantidade de tijolos. Então, as duas setinhas para cima. O que significa? Toda vez que dois valores aumentam ou se dois valores diminuírem, eu chamo isso aqui de grandeza diretamente proporcional. Toda vez que for diretamente proporcional, multiplica em forma de x. Se for inversamente, é só seguir a linha, multiplica seguindo a linha. Então, concluindo essa 3, ó, 12 vezes x, ó, toda vez que for diretamente, multiplica em forma de x. 12 vezes x, 12x. 30 vezes 2.160, eu vou ter 64.800. Número está multiplicando, sempre passa de dividindo. Então, no total, vou precisar de quantos tijolos? Eu vou precisar de 5.400 tijolos.